Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, irmãs, amigos, estamos entrando no ar com o nosso programa Culto Cristão, que sempre é bom lembrar que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós seguimos, na montagem do programa, a orientação que a Federação Espírita Brasileira também fornece para que as famílias possam realizar o programa. Então, aqueles que quiserem iniciar, ainda não fazem o Evangelho no Lar, o modelo pode ser esse do nosso programa, com exceção da poesia que nós incluímos, desde o início do programa, para a gente lembrar aos espíritas que a poesia é uma arte, e como estava um tanto quanto esquecida, nós incluímos uma poesia sempre no final. Então essa é a nossa ideia. E participando do programa de hoje, esse que vos fala, Lidiane Barreto, João Carlos e a Cleia Monato. Então vamos iniciar o programa com a página inicial. Muito amor em vossos corações. A página de hoje é de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, do livro Estude e Viva, e tem como título O Espiritismo e os Cônjuges. Sem entendimento e respeito, conciliação e afinidade espiritual, torna-se difícil o êxito no casamento. Todos os pretendentes à união conjugal carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esposalício antes do consórcio. Para isso, existindo o período natural do noivado. Aspecto deveras importante para ser analisado será sempre o da crença religiosa. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade do matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é um fator proibitivo da paz em família. Mas se aparecem rixas no lar, oriundas do choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. A tendência comum de um cônjuge é a de levar o outro a pensar e a agir como ele próprio, o que nem sempre é viável e nem pode ocorrer. Eis porque não lhes cabe violentar situações e sentimentos, manejando imposições recíprocas, mormente no sentido de se arrastarem a determinada crença religiosa. Deve partir do cônjuge de fé sincera a iniciativa de patentear a qualidade das suas convicções em casa, pelo convite silencioso a elas, através do exemplo. Muita paz. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos para estudar esse manancial de bons ensinamentos que é o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Abençoa, Senhor, cada lar que nos acompanha, cada pessoa que
deposita a sua fé, a sua confiança neste momento para nos acompanhar aqui na Rádio Rio de Janeiro, que possamos fazer uma corrente vibratória positiva para a vizinhança de cada lar, para o nosso planeta. Obrigado por tudo, pela oportunidade que temos de estar vivos e de estudarmos essa doutrina maravilhosa, Senhor. Fica conosco, que assim seja. Então nós vamos dar início hoje ao capítulo 22, que tem como título Não Separeis o que Deus Juntou. Esse é um capítulo dos menores do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas também muito importante, principalmente para a época atual. Nós iremos ler o item de 1 a 4, que tem como título Insolubilidade do Casamento. E Kardec escolheu um texto que foi registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 19. Narra o Evangelho de Mateus o seguinte: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedir-se suas vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Nós observamos, né, que, para responder aos fariseus, Jesus utiliza a lei que eles seguiam, né, que era o do Velho Testamento, principalmente Moisés, lá no livro A Gênesis, que no início do capítulo 2 da Gênesis, está escrito lá que o homem deixará a casa de seu pai e de sua mãe e se ligará à sua mulher, né? E farão os dois, senão uma só carne. Então isso está lá no Velho Testamento e Jesus se utiliza disso para falar, né, que esse foi o início, né? E se Moisés depois adotou a tal da carta de separação, que era só do homem despedindo a mulher, nunca a mulher podia despedir o homem, né? Então a gente vê que o machismo é bastante antigo no mundo, né? O homem foi sempre que ditou as cartas, né? Essa questão das leis, né? Elas refletem a sociedade de cada época, né? Então, a ideia de Deus, quando cria isso que ele falou, de criar um homem e uma mulher para que os dois se unissem, né? E o Evangelho fala aqui, quis Deus que fossem dois e não apenas um, a cuidar de seus filhos, ou seja, os filhos de Deus que reencarnam através de um casal. Deus criou a lei de amor, mas nós, imperfeitos, acabamos criando a lei da atração, que é a lei da atração física, da atração financeira, e esquecemos o amor verdadeiro, né? Então, muitas vezes, a união do casamento, ela acaba quando acaba essa atração, né? O amor verdadeiro não acaba, mas a atração física, a atração financeira ou qualquer outro tipo de interesse, ele pode terminar. E aí a lei acaba se adaptando aos costumes das pessoas, né? Mas como diz Jesus aqui, citando o Antigo Testamento, no início não era assim. Ou seja, Deus criou a lei de amor, né? Nós imperfeitos é que ainda não adotamos. Se a gente tivesse só a lei de amor, não precisava nem código penal, né? Bastava o amar ao próximo como a si mesmo. A gente não ia precisar de tanta lei dizendo o que a gente faz de errado e qual tipo de punição que a gente tem, né? A gente ia simplesmente fazer o bem, mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser.
Aí eu estava vendo um filme, ficção, um filme de aventura, né? Mas no final do filme, a heroína, né? Ela diz, né, que só o amor salvará a Terra. Bacana. Eu achei que é um filme de ficção, assim, de muitas mortes, tudo, porque mostra a guerra, né? Mas o filme termina praticamente assim, né? Que só o amor salvará a Terra, né? Bacana. E a gente sabe que isso é verdade. Eu só queria lembrar também que na cerimônia religiosa das duas grandes religiões cristãs, de modo geral, aquele que está conduzindo a cerimônia, né, sempre faz aquela pergunta aos noivos, né, e dizendo que deixe a morte nos separe, né. E a gente vê que muitos casais que participam dessa cerimônia respondem que sim, e 6 meses depois estão se separando, né. Porque, como você falou, infelizmente, há a separação, porque eu falei isso uma vez sobre a separação de um colega, né, de magistério, que o casamento dele durou exatamente 6 meses, né, e eu falei para uma também colega de escola, né, sabe por que o fulano se separou? Ela falou, não, por quê? Eu falei, porque não tinha motivo nenhum para casar, porque todos os argumentos que ele colocou para mim não foram motivos tão sérios assim para acabar um casamento, né? A gente vê muitas vezes as pessoas se separando por trivialidades, né? Por besteiras que qualquer pessoa normal contornaria. Às vezes, no trabalho que a gente tem necessidade de estar ali, a gente releva muito mais coisas do que uma pessoa releva num casamento, né? E é mais triste ainda quando tem os filhos, né? E a gente vê hoje em dia, às vezes, casais se separando com filhos muito pequenos ainda, né? Principalmente esses que, às vezes, casam depois de ter gerado a criança, né? Esses casamentos em função de uma gravidez, e a gente percebe que não vai dar certo, né? As pessoas vão colocando os carros nas frentes dos bois, né? E vão casando por atrações físicas e o amor verdadeiro, e as crianças vão ficando muitas vezes sendo criadas por um dos dois, né? Às vezes os pais colocando um contra o outro, né? Que é ruim para a educação. Isso é que é pior, né? Quando a separação ela é litigiosa, né? Mas aí, sobre esse assunto, o Kardec vai fazer um comentário que está em 3 itens aqui, 2, 3 e 4. E ele diz o seguinte: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países, que é aquela lei de amor que a gente falou. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, ou seja, a continuidade da espécie humana na Terra. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam com o tempo sofrido mudanças. Então a gente vê a questão de como se opera a união, né, as regras para essa união, mudando de país para país. Tem país que tem aquela união infantil, casamento infantil, outros países que ainda adotam a poligamia, né, um dos dois pode casar com mais de outros parceiros, né, conforme a cultura de cada lugar ou a evolução moral daquela coletividade. E continua: daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em dada época é adultério noutro país em outra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta, né? Então, no Brasil, atualmente, a gente tem até a lei da união estável, né? Não precisa nem o casamento religioso, nem o casamento civil. A pessoa basta comprovar uma união estável de mais de 5 anos para ter os direitos
adquiridos com relação à herança, a bens, né, a criação de algum filho, até que o casal tenha adotado. Então, nesse ponto foi um avanço da legislação, porque muitas vezes um dos cônjuges, que não era casado oficialmente, né, ficava sem aquela parte da herança que era requerida pela família do que morreu. E com essa questão da união estável, esse que sobrevive, ele fica mais resguardado nas suas necessidades, né? Às vezes requerer uma pensão, em alguns casos, né? Nós só queremos pedir desculpa aos ouvintes de algum ruído de fundo que apareça nesse programa, porque ele é gravado realmente num lar, na casa aqui do meu pai, é um culto cristão no lar. A Rádio Rio de Janeiro abriu esse precedente com a pandemia, da gente não gravar nos estúdios, né? Mas as condições não são as mesmas. E aqui do lado da nossa casa tem uma igreja que está tendo um encontro de jovens. Então, em alguns momentos, tem uma música sendo cantada, os jovens se confraternizando, né? Pode aparecer na gravação, tá? A gente pede desculpa aos ouvintes. Imagino que vocês estão aqui conosco na nossa casa participando da gravação, tá? Vai passar ônibus, vai ter cachorro latindo, mas o coração está aqui focado na leitura do Evangelho, tá bom? Então, nós vamos para o item 3, que diz o seguinte: mas na união dos sexos, a par da lei divina material comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Aí tem uma parte aqui que até eu mesmo grifei do Evangelho que eu acho importante, né? Que diz assim: quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua aqui dos esposos se transmitisse aos filhos e que fossem dois e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então observe, né, que aqui, por isso eu grifei, né, que teve uma época aí, graças a Deus passou, que algumas mulheres estavam querendo ter filhos, mas sem compromisso nenhum de casamento, né? Então elas arranjavam um parceiro, engravidavam, né? Mas o parceiro era somente para gerar um filho, né? E ela que chamava aí de produção independente. De produção independente, né? Mas, então a gente observa que a presença dos dois na educação do filho é extremamente importante. Uhum. Por isso que um casal, antes de separar, a gente vai, no próximo programa, a estudar a questão do divórcio, né? Mas a gente já pode adiantar que o casal deveria pensar bastante quando na separação já tem filhos, né? Uhum. A questão dos filhos, para que não haja uma dificuldade na educação deles. Uhum. Né? Aí continua aqui dizendo Allan Kardec: nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Como se só a questão material fosse importante para o casamento, né? Se eles estão bem de vida, né? E hoje com as redes sociais tem muito isso da aparência, né? A pessoa quer ter aquela aparência do casal feliz, do casal bem-sucedido, e a gente não sabe dos conflitos que acontecem de verdade naquele casamento. Aí diz, continuando ainda, esse item 3, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ele faz se contraem, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separar-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio ser pronunciado pela fórmula banal:
o juramento feito ao pé do altar, que é aquele juramento que eu falei de estar unidas até que a morte, né, se separem, né? E graças a Deus a doutrina espírita veio dizer que quando o casamento é realmente por amor, por afeição mútua, nem a morte separa. Verdade. Né? Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. É verdade, né? Quando realmente o casal é unido por essa lei, ele não se separa, não precisa ter lei de divórcio, nada disso, porque o próprio casal tem a blindagem necessária para contornar as crises financeiras, os conflitos que sempre vão ter, porque são duas pessoas diferentes, né? Dois espíritos diferentes, então é natural que haja o conflito. Mas quando a lei do amor está ali, esses conflitos vão ser resolvidos de uma forma que todos saiam beneficiados, né? Que um entenda a dificuldade do outro e saiba escutar o outro também, né? Para que possa ter essa união. E continua aqui o texto, né? Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, dê certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, e por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser providente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral, que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então, o que ele fala aqui nesse finalzinho é que muitas vezes é preferível a dissolução do casamento do que perpetuar uma união que pode até terminar em tragédia. Nesse ponto, esgotando todas as possibilidades, é que seria permitido, lícito, legalmente, recorrer à dissolução do casamento, mas que a lei de Deus continua sendo a lei do amor eterno. E para finalizar, teremos aqui um trechinho de uma poesia de Custódio Beiral, que está relativo a esse trecho do Evangelho, e diz o seguinte: nesta vida, a cada dia, em solidão, muita gente faz apenas companhia ao que também vive ausente. Ricas mansões invejadas são elos escravizantes de maldições sufocadas em lodaçais de brilhantes. Instáveis como eles são, os ventos e nós humanos ferimos no furacão, na brisa beijamos danos. Entretanto, almas amadas caminham quais paralelas, tão somente separadas pelas humanas vielas. Distarte, a busca de auroras, como quem procura a fada que despe na luz das horas o manto da madrugada. O tempo não para, mas, compulsório depois, então volta lá de trás no porvir da vida a dois.
E assim, Jesus, divino e amorável Mestre, estamos encerrando o nosso programa, te agradecendo a oportunidade de levarmos o teu Evangelho e principalmente o assunto de hoje, Senhor, tão importante para a sobrevivência da família, Senhor. Que a tua paz possa envolver a todos os casais que estão nesse momento em litígio, buscando a separação, Senhor. Que o teu amor possa envolvê-las, envolvendo toda a humanidade, hoje e sempre. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário.